O fato da gente estar vivo e a gente ser tão vulnerável a inúmeros fatores externos deveria nos causar uma sensação de humildade. Cara, na minha opinião, o fato de tu entender que tu tá vivo é basicamente um milagre. Cara, devia te gerar uma sensação de humildade, de respeito sobre a existência, quando tu começa a entender o quão pequeno e o quão frágil tu é. Então, esse é o quarto vídeo da série Resistir é a Função de um Homem. E nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre espiritualidade. É uma série de 4 vídeos, de 4 pilares que eu julgo muito importante e que, como eu falei nos outros vídeos, eu gostaria que tivessem aberto a minha caixola quando eu era mais novo e colocado isso, me feito entender. A importância desses 4 pilares: disciplina, relacionamento, dinheiro e espiritualidade. Vou tomar aqui o meu golinho de chá enquanto a gente começa para te falar. Meu nome é Jason. Aqui nesse canal eu falo um pouco sobre empreendedorismo, algumas dicas para quem tem seu negócio e também sobre autoconhecimento. Já deve ter acontecido para ti alguma história do tipo que a gente costuma dizer assim, aquela expressão, cara, isso só pode ter sido coisa de Deus, cara, isso não tem explicação lógica. Em 2024, para te contextualizar, nas chuvas aqui, a minha loja vinha muito mal em abril, antes das chuvas, vendendo pouco, a gente estava passando um mês muito ruim, aquele momento em que o cara que tem um próprio negócio, ele pensa, cara, será que não é o momento de parar? Eu acho que muito ruim. Começou a dar catástrofe das chuvas, eu pensei, ferrou? Agora ferrou. Graças a Deus a cidade que eu moro é um pouco mais alto aqui, não deu problemas. Mas ao redor estava tudo travado, tudo parado, PR, cidades, ruas interditadas, o caos que vocês viram acontecer. O Pix tinha acabado, eu não tinha mais Pix, né, tinha quebrado, não tinha mais Pix para fazer de doação, a gente ajudou com em obras e algumas coisas assim, eu me lembro que sendo uma quinta, numa sexta-feira, ajudamos no sábado também, acho que é distribuir mantimentos em algum lugar, beleza. Disse pro meu vendedor, cara, não te importa, na segunda ou na terça traz umas roupas aí mais velhas e vamos ajudar os voluntários a ajudar onde eles estiverem ajudando, né? Então, beleza, na segunda-feira a gente organizou tudo que tinha aqui no escritório para organizar, tava tudo morto, tudo aquele caos, né? Tudo morto no sentido, não tinha movimento, não tinha gente chamando. E na terça-feira a gente foi ajudar, a gente foi para a cidade de São Sebastião do Caí. Não sei se alguém conhece, né? Quem é do Rio Grande do Sul talvez conheça. Lá tava, nossa, muito destruída a cidade. A gente passou o dia lá ajudamos a casa de uma senhora, tirar os móveis, tudo para fora, limpar a casa dela, né? Ficamos o dia inteiro sem sinal, ela não estava pegando sinal. E quando a gente voltou, de noite eu comecei a responder alguns clientes no WhatsApp. E começaram a vir vendas. E começaram a brotar vendas. E no meio do mês da catástrofe, começou a ter vendas e a gente teve um mês recorde de vendas. Tive entrega, por exemplo, que o motoboy levaria 50 minutos. Por ter muitas vias e muitas ruas interditadas, o motoboy teve que fazer uma volta muito grande e levou 6 horas para fazer uma entrega. E os clientes chamando e fechando e acontecendo, e eu disse, quando o mês acabou, eu disse assim, cara, isso aqui não tem explicação lógica. Isso aqui não tem explicação lógica. Quando tu começa a parar e pensar, tu vai ver que na tua vida, volta e meia, acontece algumas coisas assim. E esse quarto pilar aqui, essa espiritualidade que eu quero falar muito sobre a importância disso. Você estar conectado com isso, você estar buscando por isso e entender isso.
eu me considero hoje uma pessoa religiosa, porém sem religião. Eu não tenho nenhuma religião, tá? Quando eu era criança, meus pais eram católicos, então fui até a parte da crisma lá e tal. Depois eu me considerava um católico não praticante, depois eu decidi que eu não ia ter mais nenhuma religião. Hoje eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou religioso. Eu gosto desses assuntos. Eu gosto de estudar sobre espiritualidade, mas eu não sou da religião espírita. Entenda que você estar conectado aí com Deus, com o universo, com a existência, seja aquilo que você acredita, não necessita de uma religião, seguir um processo. Você vai lá, você faz isso, você não necessita disso. Tá? Então, o melhor que eu encontrei para mim hoje é isso, mas não que você não deva ter, não possa ter. Esse é o modo que eu vivo hoje, mas cada vez mais eu vejo a importância disso, de estar conectado. Tá? Vamos usar assim a palavra Deus. Você agora quer isso, vamos usar assim. Em um outro vídeo eu falei sobre isso também. E como eu falei no início desse vídeo, cara, o fato da gente entender o quão fraco a gente é, o quão deveria nos dar uma sensação de humildade. Às vezes a gente se sente tão poderoso, né? Quando a gente constrói algumas coisas, faz algumas coisas, tem alguns resultados, a gente acha que a gente é foda e tudo mais. E eu acho que a gente tem que ter sim uma boa autoestima. Só que, cara, entender isso, entender esses princípios, né? Essas leis do universo, da espiritualidade. Vamos falar aí da própria Bíblia. Tem muita coisa que tu lê na Bíblia e que, cara, é coisa que às vezes tu vê outros mentores falando e papagaiando hoje, mas é coisa que já está escrita há anos. Então, a conexão com isso... Eu tenho um vídeo aqui no YouTube chamado acho que é a maior força de um homem é saber desistir. Então você pode ver que aqui nessa série eu costumo dar uns petelecos nos caras, eu costumo usar o termo bebezão gigante, né? E eu acho que o homem, ele tem que fazer as coisas, ele tem que ir atrás, ele tem que... Mas você vai ver que eu também falo muito sobre ter a humildade, tirar o ego da jogada e entender que as coisas não são como a gente quer. E entender que se rege uma força maior sobre nós. E que a maior força, muitas vezes a maior força é saber servir, é saber seguir e entender que as coisas não giram em torno do seu umbigo. Então, eu não vou me estender muito nesse assunto por aqui, mas essa série, eu de coração... só lembrando que as redes sociais estão aqui embaixo na descrição, mas essa série eu queria frisar que eu julgo sim. Tá em quarto, é o quarto vídeo, mas ele poderia ser o primeiro, o mais importante. Eu julgo isso uma das coisas mais importantes, sim, na vida de um homem, do homem, da mulher, de todas as pessoas. Você buscar a espiritualidade, entender sobre. Isso vai forjar muitos dos teus princípios e valores. E você tendo princípios e valores alinhados, depois você começa a prosperar, você começa a fazer boas coisas, bons negócios, se envolver com boas pessoas, porque você está alinhado a tudo isso. Tem uma frase que está na Bíblia que tem mais de um jeito de dizer, que é mais ou menos assim: buscai o reino dos céus, né? E o resto vos serás acrescentado. E um palestrante que eu gosto muito, que um dia ele estava falando assim, cara, se tu
tem uma intenção boa. Você está fazendo algo bom, você está trabalhando, está se dedicando, Você acha mesmo que Deus vai te deixar faltar alguma provisão, vai te deixar faltar comida, vai te deixar... Então, cara, às vezes a gente age tanto pelo medo, o medo também está muito alinhado ao nosso ego, e a gente esquece que, cara, tem alguém que rege essa parada, tem alguém, tem uma força superior que o quanto tem que ter um ego tão grande para tu achar que tu é o rei da cocada, né? Como dizem. Então, essa frase, buscai o caminho dos céus, que seria o quê? Você fazer aquilo que é certo, fazer o que é necessário, ajudar, melhorar, evoluir como pessoa. Estou te falando que eu acredito, né? Eu acredito que a gente veio aqui para evoluir, ajudar e ter uma energia boa dentro de ti, uma intenção boa, ou seja, buscar o caminho do céu. O resto, as outras provisões, elas vão vindo. Você buscando isso e agindo de acordo com esses princípios, você automaticamente vai aparecer bons relacionamentos, bons parceiros de negócio. Automaticamente você não vai entrar em furadas, porque você sabe o que é certo e errado, você sabe. A gente cresce sabendo o que é certo e o que é errado, porém a gente não tem claro quais são nossos valores e princípios e não é claro para a gente segui-los ou não. Então, no final dessa série, eu queria realmente frisar a importância disso na vida de um homem. Caso tu não tenha assistido aos outros vídeos, são 4 vídeos da série Resistir é a Função de um Homem, disciplina, relacionamentos, dinheiro e espiritualidade. Obrigado.